Olá a todos, agora são 8 horas e 55 minutos do dia 24 de setembro de 2023 e eu dou início à gravação desse áudio para tratar com vocês aqui da lista de transmissão alguns assuntos, né? Como todos souberam, né? Eu estive em algumas reuniões recentemente e aquilo que foi decidido já começou a acontecer. Quem presta atenção naquilo que eu falo e é atento ao noticiário está testemunhando isso. E como eu sempre falei para vocês, que passaram a me ouvir aí desde 2016 até agora, os acontecimentos, né, eles terão seu curso. E muitos de vocês que têm me acompanhado desse tempo para cá até agora, têm visto o quanto eu tenho insistido para que vocês tomem cuidado, né? Cuidado no tratamento à natureza, cuidado ao tratamento ao seu próximo, o cuidado no tratamento que você deve ter com você mesmo. Então são coisas que desde 2016 eu tenho falado para vocês, tenho insistido nessa tecla, correto? Porque a única salvação que existe, ela não vai vir de um Deus. Ela vai vir de você mesmo. É você que é responsável pelos seus atos. É você que é responsável por aquilo que você está semeando. Existe um ditado que fala que quem semeia vento sempre vai colher tempestade. Quem semeia espinhos sempre vai colher espinhos. E quem semeia bondade sempre vai colher a gratidão da consciência do planeta. A prioridade que eu sempre passei para vocês é vocês despertarem, né, a atenção da consciência do planeta. A partir do momento que você se respeita e se admira e se torna apaixonado por você, você gera vários fatores equacionais que dos quais fará com que isso atraia os fatores equacionais dos elementos da natureza, que está no vento, no fogo, na terra, na água, na expansão da vida vegetal e animal. E só aí que você terá total capacidade de enxergar a pessoa que está à sua frente da maneira que você se vê. Hoje, quando você critica uma pessoa, quando você fala mal de uma pessoa, quando você produz falso testemunho de alguém, aquilo que você está dizendo de outrem é quem você realmente é. Sabe? Quando você se mistura na roda, né, dos escarnecedores, você é um escarnecedor. Então você julga as pessoas
no retrato daquilo que você é. Entendeu? Por isso que você fica permanente em um ciclo vicioso e não consegue sair do lugar. Arnetoliel, quando esteve nesse mundo, quando desceu de Arcturus e se fez homem como qualquer homem vivente aqui, e escolheu nascer em um útero de uma descendência familiar desprovida de beleza física, ele passou vários ensinamentos que hoje está como fragmentos em um livro chamado Bíblia. Mais preciso, o Novo Testamento. Nem tudo os homocapenses, os seres répteis, a descendência direta, dos churupaques, eles puderam fazer a extração de tudo. Mas eles maquiaram a verdade com a mentira. Por isso que ainda é um livro que você consegue ter acesso facilmente. Por isso que se fala, inclusive, na página desses livros, porque é um conjunto de livros, por isso que se chama Bíblia, que chegará um tempo em que ele não irá existir. Por quê? Porque as pessoas passarão a correr atrás dele só para ter uma base no descobrimento da verdade que foi escondido a elas. Então, Arnetoliel, ele deixou ali várias coisas que inclusive eu já reproduzi para vocês aqui, e são coisas que foram alteradas de acordo com o sistema de interpretação de cada parte do mundo. Só que uma dessas coisas, Arnetoliel, quando ele estava no alto de uma montanha, anunciando a verdade para a consciência humana e ensinando as pessoas que elas são deuses, assim como ele é, e mostrando de que forma eles conseguiriam encarar as dificuldades da vida, inclusive a opressão de outros países, como foi no caso de Roma. Arnetoliel sabia que existia grupos paramilitares, que todos os dias atentavam contra soldados romanos. Então Arnetoliel via e ouvia aquilo que acontecia de forma simultânea em todas as regiões ali onde ele passou. Não precisava de um pombo-correio ou de um fofoqueiro trazer aquilo até a ele. Ele sabia. Então ele sabia que quanto mais se falava e se pregava o ódio, mais as pessoas morriam. Então o que é que Arnetoliel fez? Ele deixou um exemplo escrito e que foi corrompido, mas que nos dias de hoje, de certa forma, tem o mesmo valor. Ele disse assim: olhai para vós mesmos, porque olhando para o íntimo do coração que está na mente, saberá que a má influência externa corrompe o espírito, a virtude e a vida. Então, para ser salvo por si mesmo, necessário é arrancar a própria língua, os próprios olhos
e cortar as próprias orelhas, lançando-as ao mar, para que esse instrumento, que é um dom dado pela terra, não se torne o cadeado para aprisionar os grilhões que dos quais todos procuram dia e noite. Então melhor é ser cego, surdo e mudo, do que ouvir o que não convém, ver o que detorpe a mente e falar aquilo que destrói o espírito. Eu tive o prazer de, quando eu regressei no tempo, junto com Arne Toliel, estando ali do lado dele, vendo ele mesmo, naquela época, dizer essas palavras, próximo, onde hoje é... não vou nem falar. Não vou nem falar. Não vou nem dar a localização da montanha exata. Então, gente, quando ele esteve aqui e deixou vários ensinamentos, como esse que eu reproduzi aqui para vocês, ele quis dizer que para os dias da atualidade e para os dias futuros, nós devemos nos tornar cegos. Não tirar as nossas vistas, nem o nosso olho, nada disso. Mas ignorar as coisas que destroem a nossa essência de vida. Sabe? Quando ouvir, ignorar o que está ouvindo, se é ruim, e caminhar para frente. Quando falar, falar coisas boas. Sabe? Buscar as coisas boas. Então esse é um ensinamento do passado, do presente e será do futuro. E isso vem de comum acordo com aquilo que eu disse a eles, né, que eu faria, em nome deles. Que quando eu falasse, eu não ficaria somente ensinando ou dizendo sobre as máquinas inteligentes, que as pessoas chamam de naves espaciais, nem de planetas, nem de suas vegetações, nem da sua biodiversidade por completo. Eu disse a eles que, em nome deles, eu traria o ensinamento que eles me passaram. Mas de uma forma mais singela, porque nem todo mundo consegue ouvir a verdade. Recentemente, eu estive com Azaziel e nós dois fomos até o planeta Nibiru. Eu vou falar o nome Nibiru porque é o nome mais conhecido. E quando chegamos até a presença do rei Anu, ali no seu palácio, né? Todos, inclusive o rei Anu e a rainha Antum, se dobraram de joelhos para Azaziel.
assim como Enlil e Eaenque. Porque está chegando a hora em que os conhecidos como Anunnakis, Neburianos, descerão do céu para a terra, mas não colocarão seus pés no solo, ficarão suspensos no ar. No passado, quando foi escrito no livro de Apocalipse, ali no capítulo 20, 21, 22, que diz: E vi um novo céu e uma nova terra, uma nova Jerusalém. E vi anjos, milhares de milhares e de milhares. Eu estou tocando nesse assunto porque são perguntas que me são feitas. E como eu fui recentemente em Nibiru, eu quero trazer para vocês aqui a explicação de tudo isso. O que é um novo céu, uma nova terra? Ela é o próprio planeta Nibiru. Por que que João diz a cidade é toda adornada de ouro? Por quê? Porque o ouro de Ofir e o cobre, eles foram extraídos aqui do nosso planeta. Como todo mundo já sabe, inclusive está escrito na obra de Zecharia Sitchin. Correto? O planeta Nibiru, por si só, ele é um planeta vermelho. As suas florestas são vermelhas. A terra são vermelhas. As montanhas, os rochedos são de ferro. O minério ferro, que é avermelhado. Os palácios, os monumentos piramidais, as moradias, as praças, os coretos, as naves são revestidas de ouro de Ofir, que é o ouro monoatômico, o mais puro refinado que foi levado aqui do nosso mundo, do nosso planeta. Correto? A camada de ozônio do planeta Nibiru, ela é coberta por partículas de ouro, que quando refletidas pela energia do Sol, mostra-se um planeta avermelhado, dourado. Quando Eaenque mostrou a esse homem que foi descrito como sendo João, só que esse nome João não existe, mas a pessoa que viu existiu, ele via a aproximação de Nibiru. E ele interpretou que aquela cidade desceria aqui, porque que nem eu falei para vocês, Nibiru estará tão próximo, mas tão próximo, mas tão próximo, tão próximo, que você vai vê-lo, inclusive vai poder enxergar as suas cidades. Mas que isso, Carlos? Ele estará tão grande, mas tão grande, tão próximo ao nosso céu, que haverá trevas. Quando ele passar de frente para o sol, terá um eclipse de 3 dias de escuridão. E o brilho da cidade deles, ou seja, do planeta Nibiru, estará resplandecente,
e todo mundo a enxergará. E quando os niburianos descerem do céu para a terra, eles descerão naqueles trajes que até hoje estão encravados na história, nos rochedos, onde você vê aqueles homens gigantes com relógio de pulso, né? Com crânio alongado e com asas. Qual que é o genotipo descrito de um anjo? Um ser celestial de asas. Então, os niburianos estarão pairando no céu, com as suas vestimentas douradas, que quando refletidas pelo sol brilhará muito mais, e suas asas dos trajes abertas. Então todo olho verá, por quê? Porque todas as câmeras estarão focadas no céu, direcionadas para o céu. E isso vai ser transmitido em todos os televisores, em todos os aparelhos telefônicos, tudo que hoje existe e que naquele tempo será muito mais moderno, transmitirá. Aí sim, todo olho o verá. Todo mundo vai ver. E ali, eles irão tratar com a humanidade e explicará aquilo que eu já tenho explicado aqui, e inclusive aquilo que já foi falado no livro de Zecharia Sitchin, o porquê deles terem vindo, o porquê da alteração genética, e eles irão retratar isso com toda a humanidade. E depois voltarão para o seu planeta, que seguirá o seu curso até ser lançado fora do nosso sistema solar, e daquele dia em diante nunca mais Nibiru passará por aqui. Só que quando o planeta chegar mais próximo, como já está, as anomalias climáticas serão mais severas, mais terremotos, mais tsunamis, mais calor. Correto? Como tudo que vocês já sabem, porque já deixei alertado nos meus audiovídeos. Então, quando eu estive recentemente em Nibiru, Mazaziel, ele fez o seu discurso e não houve nenhum niburiano que chorasse de arrependimento pelas palavras que Mazaziel pronunciou. E foram palavras que nunca tinham sido pronunciadas. E foi a primeira vez que um guardião de uma confederação faz o pronunciamento a um planeta que outrora foi hostil e trouxe desgraças a outros mundos. E o engraçado é que quando eu estava lá, sendo que eu já fui lá várias vezes, inclusive antes mesmo dele entrar no nosso sistema solar, olhar para Ea Enki, Enlil, Nigicida, Inanna, Anu, Antum e tantos outros, exceto Marduk, que foi morto, né? E Alalu, que está sepultado em Marte. Olhar para aquelas mulheres, para aqueles homens, para aquele planeta, é uma coisa tão estranha que a sua consciência diz que você pertence ali. Por quê?
Porque como fomos alterados geneticamente por eles, existe uma codificação no nosso gene que cria, sabe, esse desejo de estar morando em Nibiru. Então, quando você olha para aquele homem, Eaenk, né, para aquele gigante lá, que tem a feição humana com os resquícios reptilianos por todo o seu corpo, e a alteração genética foi feita por eles, neles mesmos, porque eles se apaixonaram pelos primeiros homens, pelas primeiras mulheres. Tanto é que está escrito, né, no livro de Enoque, e os filhos de Deus desceram de sua morada e enamoraram-se as mulheres, gerando nelas filhos, os Néfilins. Então, a paixão deles por aquilo que eles tinham novamente construído, principalmente Eaenk, que descobriu a matriz, que trouxesse de volta o primeiro Hayazin na sua beleza, no seu esplendor, na sua grandeza, que é descrito no livro Bíblia como Adão, mas o seu nome é Adapa, ou seja, o primeiro homem criado por eles. Quando esse homem foi apresentado a Nibiru e levado para lá, todos ficaram impressionados com a beleza dele. Depois foi criada, através do DNA puro dele, mesclado com o DNA da matriz purificada, a mulher. E esse código genético, ele foi tirado e extraído da parte da costela de Adapa. Por isso que a Bíblia diz que da costela de Adão, Deus fez a mulher. Correto? Então olhar para aquele homem, né, Eaenk, que eu conheço muito bem, e saber que ele deixou um traço genético em todos que já estiveram aqui no nosso planeta, em todos que ainda nascerão no nosso planeta, é uma coisa que eu nem sei dizer se é horrível, se é espetacular. É um mundo de sentimentos que vem dentro da gente e a gente não sabe, né? O homem chamado de Enoque está lá com eles. O homem conhecido como Elias, Eliseu na Bíblia, está lá com eles. Porque foram os profetas deles. Então, na época, a rivalidade entre os 12 irmãos, que inclusive é contada pelas tribos indígenas brasileiras, e peruanas, e bolivianas, e equatorianas, e colombianas, narraram, né, a disputa dos 12 deuses. Então, o resto da história, todos vocês já sabem porque eu contei para vocês. Então, depois do discurso de Mazaziel, onde todo mundo ali chorou, o único que não chorou foi eu, e o próprio Mazaziel, lógico, né? Dali, eu pedi a Mazaziel para ir em algumas partes de Nibiru que eu tinha ido e queria voltar. E nós fomos até uma praça central, onde existe um monumento que é uma flor de lótus gigantesca, toda feita de ouro de Ofir e cravejadas de diamantes extraídos do nosso próprio planeta. Quando você entra dentro dessa flor,
Você tem um memorial gigantesco, não de quadros, mas de telas vívidas que se movimentam, narrando a história dos niburianos e os planetas dos quais eles exploraram. Então você olha para aquelas telas de aproximadamente umas 200 polegadas e ali está passando de forma perpétua o filme do passado, das explorações e das aventuras espaciais dessa raça, dessa civilização. Depois que eu estava no memorial, eu e Mazaziel fomos transportados por ele mesmo até a cidadela intraterrena reptiliana hostil, que são aqueles répteis que foram deixados para trás. Lógico, alguns morreram, alguns niburianos que ficaram para trás morreram, mas a descendência, a linhagem deles está ali, né? Que são aqueles répteis que do qual o senhor Ted Eidik, né, que veio a público brasileiro, que escreveu aquele livro Intervenção Planetária, narrou os confrontos ali na Somália, na floresta entre a Venezuela e a Colômbia, certo? E outros combates que ele não pôde declarar, que ele ia declarar num segundo livro. Então é aqueles répteis ali. Então nós fomos na cidadela intraterrena. Quando chegamos nessa cidadela, que é um luxo só, se vocês tiverem noção da tecnologia, do luxo e da riqueza que lá existe, vocês ficariam perturbados e queriam até, desejariam, né, até morar com eles lá, mesmo eles sendo hostis. Então eu e Mazaziel, nós fomos para lá, de Nibiru. Mazaziel me transportou para lá, no abrir e piscar de olhos, é uma coisa assim incrível. E lá, a liderança governamental oculta dos iluminados, dos maçons, dos caveiras e ossos, estavam lá. E toda a raça que estava ali, todos, não teve um, todos se deitaram no chão e colocaram o seu rosto no chão. E ninguém foi digno de olhar para o rosto de Mazaziel. Todos os que estavam nas suas residências, os que estavam nos seus edifícios, os que estavam trabalhando, os que estavam, enfim, fazendo o que fosse, só com a presença de Mazaziel, todos se deitaram no chão com o rosto virado para o chão. E Mazaziel fez o mesmo discurso que fez minutos atrás em Nibiru. Todos os homens poderosos que orquestram o que vai acontecer no mundo, os que planejam, todos, ninguém conseguia se mover. Eles caíram como tábua, com o rosto direto no chão. E eu podia ver o sangue escorrer, porque o rosto de muitos machucaram, principalmente o nariz, a bochecha, os dentes se quebraram, e o sangue escorria, unia com outro sangue que estava escorrendo, e
quando eu olhei para mim, eu vi aquele ser réptil, hostil, feio, monstruoso, de rosto no chão e chorando. E uma das palavras que Mazaziel dizia é: o tempo não foi abreviado, ele foi cumprido. E agora eu digo: saiam, faça o que tem de ser feito, porque eu mesmo cuidarei para que cada um se torne menos que pó. Eu mesmo me encarregarei de extinguir a consciência de cada um de vocês, para que nunca ninguém, em lugar algum, tenha resquícios de memória de que vocês existiram, uma vez que subirão à superfície como cobras, gafanhotos e morte. Essas foram as palavras de Mazaziel. E aí, no abrir e piscar de olhos, estávamos em Patos de Minas, eu e o próprio Mazaziel, caminhando tranquilamente no meio da plantação de eucalipto. E aí ele só disse assim para mim: vá. Só isso. Eu fui transportado para onde eu estava, que é no meu apartamento, ali no Vila da Serra. Então você olha o poderio da pessoa, né? Eu olho os jornais, né? As notícias. A última reunião que eu tive com a questão governamental, eu expliquei isso para vocês. E bom que eu falei isso para vocês, ó, várias semanas atrás. Quem mora nos Estados Unidos sabe que o governo, ele está montando uma estratégia para dar um alerta de emergência que vai chegar em todos os celulares dos norte-americanos, e isso vai se estender por várias partes do mundo. E eu disse para vocês que nessa reunião algumas coisas foram decididas e já seriam cumpridas, né? Então, esse alerta de teste que o governo norte-americano pretende fazer, ele é uma ordenança da parte benevolente da coisa, que equilibra as coisas aqui, certo? Então, esse alerta, esse sistema de emergência, ele é do lado benevolente, que obriga os governos a avisar a sua população do perigo iminente. Então já está acontecendo testes. E eu disse para vocês na reunião que eu fui, onde eu disse para vocês, olha, não é uma reunião entre alienígenas, é uma reunião do governo dos mundos. Vocês lembram disso? E eu falei, olha,
vai acontecer de vocês começarem a ver aquilo que começou a ser decidido nas reuniões. E é isso, uma das coisas, correto? E tá aí, mais uma coisa se cumprindo para mostrar que eu, Carlos Henrique, de fato, sou um contactado e estou dia e noite na presença de homens e mulheres do espaço. Independente da sua tipologia, se é anfíbia, reptiliana, aviária, Ermabassaque ou outras tipologias, são homens e mulheres, macho e fêmea. E é na presença deles que eu estou 24 horas por dia e recebo a visita deles sempre para ser energizado, para ainda ter condições de viver nesse mundo. Correto? Então as coisas que acontecem no Brasil e no mundo, que irrita as pessoas de bem, as decisões que são tomadas por parentes governamentais para prejudicar a população, para trazer discórdia, para trazer ira, para trazer violência, todo esse discurso, ele é orquestrado e ordenado por uma força maior. Justamente para que os ânimos da população, não só no Brasil, mas no mundo, fiquem à flor da pele e a humanidade saia para lutar por aquilo que é certo. E aí a primeira ordem mundial vai dizer, então o que é certo tem que ser certo. E aí sim haverá 7 anos de paz, sem nenhum tipo de violência no mundo. E nesse período, o que eles chamam de anticristo é que vai convencer a humanidade de que esses seres que ficaram para trás, é eles que cuidaram de nós, é eles que livraram nós de coisas piores, e aí será exibido várias vezes que outras raças tentaram chegar e eles expulsaram. Essas orquestras. Então, um homem que já está no mundo, ele é responsável por orquestrar e se tornar o tal anticristo para poder mostrar ao mundo essa própria raça que está no subterrâneo há milhares de anos. Milhares de centenas de anos, né? E aí as pessoas falaram, poxa, então é eles que nos criaram? Então é eles que nos livraram? E aí aquele homem, né, vai dizer que sim. E aí nós, entre aspas, né, aceitaremos isso e as pessoas não cometerão crime algum por medo de ver aqueles seres répteis, insectoides, certo? E também terá a supervisão de um exército híbrido, tecnologia flutuante, que são milhares de esferas que estarão monitorando o céu e a terra. Hoje, todos nós estamos dentro de um sistema cibernético. Então, independentemente de você acreditar ou não, você estando ou não com aparelho celular ou com relógio, você pode andar pelado. O governo sabe onde você está. Não esse governo patético do Brasil, nem da América do Sul, mas os governos mundiais sabem. Por quê? Porque desde a década de 90, nanopartículas de metais inseridas em vacinas
foi colocada em nosso corpo. E isso era inevitável no nosso alimento. E isso tem uma conexão com a inteligência artificial, que é o grande observador, que, em outras palavras, é um grande satélite que está nos monitorando, que tem 90% de tecnologia alienígena, que é o mesmo satélite usado pelos niburianos quando mandavam esses satélites para mapear o solo na questão da profundidade e os oceanos de outros mundos que nunca tinham sido explorados e que nem vida, né, microbiana ainda tinha sido espalhada sobre eles. Então esse mesmo satélite ele foi construído, porém não em 100%. Por quê? Porque como foi feito pela mão humana, mas cedido por tecnologia niburiana, dos que ficaram para trás, onde eles canibalizaram as suas tecnologias para a confecção deste mega satélite, certo? É ele que nos observa. Então é inevitável você se esconder, não tem como. Hoje vocês entendem por que existe aquele domo que foi visto pelo Murilo e pelas pessoas que viu a filmagem que o Murilo fez ali na minha propriedade em Juiz de Fora? Vocês entendem por que existe aquele domo de energia magnética ali em Patos de Minas? Agora vocês sabem por que iremos para Araçuaí? Por isso. Aí essa tecnologia não penetra. Então vocês ficarão invisíveis. Mas a partir do momento que vocês saírem da fazenda e forem visitar um ente querido seu, que vocês poderão fazer isso normalmente, porque lá não é prisão, vocês passarão a ser monitorados. Até quando vocês sumirem do monitoramento, eles vão ficar querendo saber o que aconteceu, por que esse indivíduo sumiu da tela, né? Mas enfim, são coisas que não convém dizer nesse momento, tá bom? Então, pessoal, eu finalizo esse áudio aqui no domingo, no dia 24 de setembro de 2023. Agora são 9 horas e 43 minutos. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu passei. Esse bem que vocês estão fazendo e que fazem todo final de ano, ajudando nas cestas básicas, como eu já expliquei no áudio da lista de transmissão, é uma semente que vocês plantam para que outras pessoas sejam resgatadas através da ação da bondade. Então, se você puder fazer o bem para você mesmo, faça. Se você puder fazer o bem para o próximo, faça. Se você puder auxiliar a natureza, denunciando o corte de uma árvore, ou seja, o corte ilegal, denuncie. O maus tratos aos animais, denuncie. Certo? Se você não pode adotar um gato, um cachorro, mas ele está sempre ali na região, leve água e comida para ele. Quando passar próximo a uma árvore, que você vê que a árvore é uma árvore feia, abrace ela, dê um pouco da sua essência para ela, converse com as plantas, seja louco em um mundo que já está desmoronando. Pelo menos você vai ser um louco sensato. Correto? No mais, obrigado por terem ouvido. Podem compartilhar esse áudio com quem quiserem, tá? E no próximo domingo eu gravo um próximo áudio. Tá bom? Uma outra coisa que eu quero acrescentar aqui, e quem quiser eu mostro os prints, né, feitos lá no Facebook,
que são vários, né? Inclusive pessoas da própria lista de transmissão, elas me disseram assim: Carlos, quando eu for visitar a casinha, eu queria levar um presente para você. Eu já falei para vocês que eu não posso receber presente de ninguém. Não adianta me dar camisa, não adianta me dar joia, não adianta me dar tênis, não adianta me dar um cartão sem limite para gastar, não adianta me dar cueca, não adianta me dar nada, 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 nada. Eu não posso aceitar nada de ninguém. Isso eu já falei desde 2016. Aí tem pessoas que está vendo que está chegando o dia 4 de outubro e fica querendo me dar presente. Ô Carlos, mas tipo assim, eu te dou, mas ignora. Aí você deixa assim, como um enfeite ou algo do tipo, né? Eu não posso receber presente de ninguém, eu já falei isso, né? Então dia 4 de outubro é o meu aniversário. E as pessoas querem me mandar presente até hoje, principalmente as que entraram, né, em 2021, 2022 e as que entraram também esse ano, 2023, para a lista de transmissão. Então eu estou falando aqui novamente no coletivo, porque os mais antigos já sabem. Então eu vou propor uma coisa para vocês aqui. Essas pessoas, né, que desejam dar um presente, faz o seguinte: pega o valor do presente que você me daria e converte eles em cesta básica, que aí você estará me dando um presente, que aí também para com essa amolação das pessoas quererem que eu receba alguma coisa, seja camisa, tênis, calça, joia, que inclui, né, relógio, pulseira, corrente. Então, se é para ser um presente de aniversário, converta o que você me daria em cestas básicas e doe. É o presente que vocês estariam me dando. No mais, pessoal, um beijo enorme no coração de vocês. Um ótimo início de semana, né? Domingo é o primeiro dia da semana. Fiquem tranquilos que os desejos que existem na mente de vocês, que não tem influência no livre-arbítrio de outrem, como eu já expliquei, vai se realizar. Beleza? E daqui estarei olhando por cada um de vocês, estarei monitorando. Como eu já falei, aquilo que tem que acontecer, vai acontecer. Mas você vai ver que vai acontecer de um jeito diferente. Como vocês têm visto aí através dos testemunhos que eu tenho compartilhado na lista de transmissão. Tá bom? Um abraço a todos. Finalizo o áudio em 53 minutos e 36 segundos.